Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer mostrar à sociedade capixaba como atuam os procuradores e promotores de justiça. A ideia é esclarecer as dúvidas da população e explicar como funciona o Ministério Público Estadual e manter você bem informado no trabalho realizado na instituição. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Francisco Martins Berdeal. Ele que é dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, o CADP. Vamos começar a nossa conversa falando justamente do funcionamento do CADP. Olá, doutor Francisco, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Doutor Francisco, o que faz o CADP e, assim, para a gente esclarecer melhor, o que é patrimônio público? Olha, patrimônio público é o conjunto de bens, valores, interesses e direitos que pertencem à sociedade, né? Esses bens eles podem ser identificados como o erário público, que é o dinheiro, né, que pertence aos entes públicos. Pode ser identificado também como valores históricos, turísticos, paisagísticos, interesses difusos, né? Tudo isso pertence ao público e tudo isso então, é patrimônio público. E o Centro de Apoio? Como é que o Centro de Apoio atua junto aos promotores de justiça do Ministério Público? O Centro de Apoio ele é um órgão auxiliar dos membros que são chamados de órgãos de execução. Então, os promotores de justiça são os órgãos de execução, ou seja, eles realizam a missão do Ministério Público nas suas mais diversas áreas. Os centros de apoio, eles têm a missão de auxiliar os membros, trabalhando numa espécie assim, de consultoria dos membros, para que os membros possam ser atualizados sobre as mais diversas informações a respeito daquela matéria. São os centros de apoio são órgãos especializados na matéria, portanto, e se relacionam com os membros, levando a eles esse conhecimento, mas também coordenando os projetos estratégicos da instituição. Perfeito. E, doutor, agora, os promotores de justiça da área de improbidade, como que eles atuam? A gente vê aí o principal problema é a questão da corrupção. É uma questão presente no dia a dia do brasileiro. Como que o Ministério Público, através dos promotores de justiça, atua no combate à corrupção? A corrupção, ela é, sem dúvida, uma das principais preocupações da sociedade, já foi identificado como o principal problema identificado pela sociedade. As pessoas estão tomando consciência que a corrupção ela afeta a realização de todos os outros direitos fundamentais que ela tem direito. A Constituição estabeleceu que são direitos sociais fundamentais do cidadão, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à segurança, o direito à previdência social, e todos esses direitos, eles só são realizáveis, eles só se tornam realidade com dinheiro. Esse dinheiro que é arrecadado dos próprios cidadãos, dinheiro meu, seu e nosso. Então, as pessoas tomaram consciência de que a corrupção afeta diretamente esse fluxo de dinheiro para investir nessas áreas fundamentais. Os membros do Ministério Público, portanto, eles têm a missão de trabalhar para a realização desses direitos fundamentais na área da educação, saúde, etc., mas também na defesa do patrimônio público. Como eles fazem isso? Eles fazem isso através de investigações e também de trabalhos preventivos. Essas investigações são realizadas principalmente através de inquéritos civis. Inquéritos civis são investigações realizadas pelos promotores de justiça para apurar quem fez, como fez e qual foi o dano causado. Apurada ali, identificadas as pessoas, né, que praticaram aquele ato de corrupção, os promotores eles vão ajuizar ações de improbidade administrativa contra essas pessoas. Esses atos de corrupção também têm uma consequência criminal, ou seja, a corrupção é crime, fraude à licitação é crime, lavagem de dinheiro decorrente de fraude à licitação é crime, ou seja, também haverá uma persecução
na área criminal. E as pessoas que cometem atos de corrupção também podem vir a ser presos. Ou seja, haverá uma dupla consequência, às vezes até tripla, né? Porque os tribunais de contas eles também fazem algumas fiscalizações no âmbito administrativo e aplicam multas. Então você tem uma área administrativa, uma área civil e uma área criminal. Tudo isso num sistema de combate e de enfrentamento à corrupção. Nós tivemos mais recentemente aí a aprovação de algumas leis anticorrupção, a lei anticorrupção e a lei da transparência. Isso, de alguma forma, auxiliou nesse processo de combate à corrupção? Sem dúvida nenhuma, porque já é demonstrado que a corrupção não é um problema apenas do Estado, é um problema de todos. Onde há um corrupto, agente público, há um corruptor. E há ali um conluio de interesses para obtenção de vantagens para ambos. Então, ambos estão envolvidos no problema. E com relação à lei de transparência, ela é fundamental, porque já se sabe também que onde há mais transparência, há menos corrupção. A transparência ela é o processo, vamos dizer assim, é uma forma de você lançar luzes sobre atos que estão escondidos. Né? Então, a corrupção ela gosta das sombras, ela gosta dos subterrâneos. E a transparência permite, né, que o cidadão e que todos os entes de fiscalização possam ter acesso a informações que vão identificar fatos. Ou seja, quanto mais transparência houver, maior a prevenção contra a corrupção. Doutor, ainda existe, infelizmente, uma parcela da população que vê a questão da eu quero levar vantagem, né? Leve vantagem, você também, aquela lei, a famosa lei de Gerson, isso continua ainda meio que arraigado em uma parcela da população. Quem sabe disso ou quem vê isso de alguma forma, ele pode denunciar isso ao Ministério Público, deve denunciar isso ao Ministério Público? Essa reflexão sobre a corrupção, ela é uma reflexão que a sociedade hoje ela está percebendo que ela deve ser feita no dia a dia. A pessoa que xinga o político corrupto pela televisão ao assistir o jornal, ela deve tomar consciência de que ela também não deve praticar os pequenos atos de corrupção do dia a dia, ou não deve compactuar com essas práticas se convive com alguém que faz isso. Ou seja, a pessoa que repudia e rechaça a corrupção, ela tem que ter como postura dela própria, né, um comportamento avesso a esse tipo de prática. Vejo que há uma reflexão maior da sociedade, as pessoas estão repudiando os corruptos e a corrupção, as crianças, os jovens estão vivendo esse movimento, ou seja, através das redes sociais, das formas de comunicação, está havendo uma tomada de consciência. E são os jovens que devem ser o principal alvo dessa reflexão. E, então, assim, as pessoas que tomem consciência, ou saibam, tomem conhecimento de atos de corrupção, tenham no Ministério Público um parceiro. Confiem no Ministério Público todas essas informações. O Ministério Público pode e deve, e é seu dever, investigar. Tá? Podem entrar em contato com o Ministério Público das diversas formas, pessoalmente, internet, televisão e aplicativos. Doutor, e aí como é que funciona? Uma pessoa faz a denúncia, o que acontece? Ela liga lá no 127 do Ministério Público, o que acontece? Quando o cidadão procura o Ministério Público, a gente não espera que o cidadão seja um expert em direito, nem um investigador de polícia. Em regra, não é isso. É um cidadão comum que analisa um fato e faz uma interpretação daquilo que está fazendo. Então, o cidadão ele vai informar todos os dados necessários relativos àquele fato. Ele deve refletir como se ele próprio fosse quem fosse receber aquela informação e fosse investigar. Por exemplo, dar todos os dados relativos. Quando foi, quem foi, onde foi, como foi, a que horas. Às vezes,
nós temos alguma dificuldade de levar adiante investigações recebidas pelos cidadãos por falta de informações básicas relacionadas a esse tipo de pergunta. Então, como, quando, onde, como, isso é fundamental o cidadão nos informar. Ele pode nos informar através do telefone 127, através da internet, pela ouvidoria, através do nosso aplicativo, ou mesmo ir à própria sede da Promotoria de Justiça e levar ao conhecimento do promotor diretamente esse fato. Doutor, me parece que essa operação, a Lava Jato, ela trouxe à tona aí exatamente essa questão que o senhor estava discutindo, que existe o corruptor e a pessoa que é corrompida, né? Quer dizer, os dois lados da moeda. E isso, de alguma forma, fez com que a população denunciasse mais os atos de corrupção? O senhor tem essa percepção? A percepção que eu tenho é que as pessoas elas se estimularam com a confiança que a Operação Lava Jato está lhes dando de que há consequências. O grande problema da corrupção é que as pessoas não viam as consequências acontecerem. Elas não viam os corruptos irem para a cadeia, elas não viam os corruptos serem punidos e, portanto, havia uma impressão que não era verdadeira, mas também não era totalmente errada, né? Havia aí uma espécie de generalização que, na grande maioria das vezes, não fala toda a verdade, mas a partir da Operação Lava Jato, em que pessoas das altas cúpulas, empresarial, política, econômica, começaram a ser identificadas e punidas, estão sendo punidas e está sendo, vamos assim, revelado todo um cenário de corrupção, as pessoas passaram a acreditar mais no sistema de justiça, no sistema de enfrentamento à corrupção, especialmente uma confiança muito grande no Ministério Público. Então, me parece que as pessoas hoje, elas estão querendo denunciar, estão mais confiantes no sistema e a Operação Lava Jato, sem dúvida nenhuma, estimulou esse comportamento. Tá certo. Eu vou pedir licença ao Dr. Francisco Martins Berdeal. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Alice, o promotor de justiça Francisco Martins Berdeal, que é dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, o CADP do Ministério Público. O Dr. Francisco também é coordenador do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, o NUPA. E sobre esse trabalho que nós vamos conversar agora. Doutor, o que é exatamente esse núcleo? Como é que ele funciona? Olha, esse núcleo ele decorre de toda uma reflexão que o Ministério Público, o Poder Judiciário, ou seja, o sistema de justiça, ele tem feito a respeito do direito fundamental de acesso à justiça. O acesso à justiça não é simplesmente o acesso ao Poder Judiciário. O acesso à justiça significa a solução adequada dos conflitos. E nem sempre o Poder Judiciário ele é a melhor solução. Daí que se fala também no sistema multiportas, de justiça multiportas. O NUPA ele vem dentro desse contexto. Ele é um órgão que foi criado após uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que estimulou os ministérios públicos de todos os estados a criarem esses núcleos permanentes de negociação, mediação, né, e práticas restaurativas no âmbito do Ministério Público. E tem a missão principal, num primeiro momento, de levar aos membros e servidores do Ministério Público essa conscientização da necessidade de buscar outras formas, né, de realização da justiça e de enfrentamento dos conflitos. Como é que funciona isso, doutor, na prática? O senhor pode dar um exemplo para a gente?
Na prática é o seguinte, os membros do Ministério Público, eles realizam negociação e realizam mediação. Só que isso de forma muito intuitiva. Assim como todos nós negociamos e mediamos o tempo todo na nossa família, com os nossos parentes, com as pessoas na rua. No nosso dia a dia. No nosso dia a dia, o tempo todo, nós estamos o tempo todo negociando o que eu vou vestir, o que eu vou comer, qual filme que eu vou assistir, com quem eu vou sair. Tudo isso é uma forma de negociação, né? O Ministério Público, quando ele realiza as suas atividades de defesa dos direitos fundamentais, coletivos e difusos, por exemplo, meio ambiente, o Ministério Público vai firmar um termo de ajustamento de conduta com uma empresa que está poluindo o meio ambiente. Temos aí uma negociação. A negociação é esse processo de comunicação entre essas duas partes, buscando a solução de um conflito. A mediação, por sua vez, é uma espécie de negociação em que há um intermediário facilitador do diálogo entre as partes envolvidas. Então, basicamente, a diferença é essa. A conciliação também é uma espécie de negociação em que as duas partes envolvidas têm um facilitador. A diferença é essa: negociação como gênero, as duas partes se comunicam, né, e chegam a um acordo. A mediação, em que as duas partes têm um facilitador, mas o objetivo principal da mediação é o diálogo. Então, esse é o principal objetivo, não é o acordo. Na conciliação, o principal objetivo é o acordo. A mediação ela é indicada onde há relações continuadas. Exemplo, relações familiares, em que os conflitos demonstram que o principal fato que ocorre quando ocorre um conflito é a interrupção da comunicação entre as pessoas. Eu entro em conflito com alguém, a primeira coisa, o primeiro elemento que é afetado nessa relação é a comunicação. E muitas vezes essa comunicação é interrompida. Hoje nós temos cerca de 100 milhões de processos judiciais. A porta de entrada no Poder Judiciário, ela é grande, ela é ampla, justamente por importar o direito de acesso à justiça, que é um direito fundamental previsto na Constituição. O problema é que a porta de saída ela é estreita, porque há milhões de processos para sair. Então, o Poder Judiciário ele não está conseguindo dar vazão a todos os processos e, enfim, identificou-se que nem sempre as partes envolvidas em um processo, numa relação de adversários, numa relação adversarial em que há um vencedor e um perdedor, nem sempre as pessoas têm o seu conflito efetivamente solucionado pela justiça. Quer dizer, a gente vai estar falando aí que não está sendo feita a justiça de fato. Exatamente. Então, o objetivo do NUPA é ser um elemento que vai trabalhar essa chamada terceira onda do acesso à justiça, que é o acesso a uma justiça efetiva, a concretização da justiça, e não uma justiça meramente formal, uma justiça em que o seu conflito se torna um processo e aquele processo se torna um problema para o Poder Judiciário que não consegue solucioná-lo. E quando soluciona, nem sempre a lei, na sua literalidade, ela é capaz de restabelecer o diálogo, deixar a solução efetivamente pacificada. Ou seja, esse conflito ele retornará ao Poder Judiciário de uma outra forma, às vezes até de uma forma até mais grave do que num primeiro momento. Eu posso te dar um exemplo, né? Uma questão envolvendo, por exemplo, a disputa da guarda de uma criança, né? Em um caso como esse, primeiro disputa-se a guarda da criança, decide-se, mas se não há diálogo entre os pais da criança, esse conflito tende a
se perpetuar e aí entrar até numa escalada de irracionalidade e podendo até, inclusive, acarretar, por exemplo, na morte de uma pessoa. Porque um cônjuge inconformado com uma decisão judicial que envolve um filho, ele pode, de certo modo, ser tomado de um sentimento arrebatador que o leve a cometer uma loucura, como a gente costuma ver nos noticiários. Isso não é uma coisa incomum, isso acontece com alguma frequência. Exato. Justamente porque nós estamos ali resolvendo um processo, mas não estamos resolvendo o problema. E o problema, muitas vezes, reside na comunicação ou na falta de comunicação. Agora, doutor, quando a gente fala em justiça multiportas, em soluções extrajudiciais, que tipo de garantia esse tipo de solução traz? As mesmas garantias que uma decisão judicial traz. Todos os acordos realizados pelo Ministério Público, eles têm força de título executivo e se forem submetidos à homologação de um juiz, viram títulos executivos judiciais. Então, por si só, os acordos firmados pelo Ministério Público têm força de título executivo extrajudicial. Para o cidadão entender o que é isso, é um jargão jurídico. É a mesma força de um cheque, de uma nota promissória. Você tem ali uma garantia de que aquilo ali deve ser cumprido e que você não vai discutir mais ali o conteúdo daquelas cláusulas. Aquelas cláusulas já têm força por si só. A parte que se compromete, ela já tem ali o dever de realizar naquilo que ela se comprometeu. Agora, pode-se buscar também uma garantia ainda maior, que é a chancela do Poder Judiciário, e aí você tem como se fosse uma garantia de uma sentença judicial que lhe dá esse poder. Como que o NUPA está funcionando e quais são os projetos aí futuros? O NUPA, ele tem hoje 6 membros, né, todos promotores de justiça, e nós vamos desenvolver neste ano de 2017 um projeto para levar ao conhecimento de todos os nossos membros e servidores a nossa missão, que é a de conscientização a respeito dos métodos de solução adequada dos conflitos, da negociação, da mediação e da conciliação. Nesse primeiro momento, é importante nós sensibilizarmos os nossos membros e servidores. Esse é o primeiro objetivo, nos fazermos conhecidos para sensibilizar os membros e servidores, dizer qual é a nossa missão, mostrar quais são os fundamentos com os quais nós trabalhamos, que é basicamente a nova legislação que incentiva o novo marco, né, teórico e legal que nós temos, ou seja, a mudança de paradigma da lei, a lei processual civil, por exemplo. O novo CPP. O novo CPC, ele já estimula em diversos artigos a solução conciliatória, né? A solução negociada, e deixando uma solução adversarial de imposição de uma decisão judicial pelo juiz como algo para ser tentado em último caso, né? Então, nós vamos levar aos membros, através de diversos eventos, né, palestras, seminários e apresentações, o que nós fazemos, que é justamente esse conhecimento que é do programa de negociação de Harvard, que está sendo aplicado pelo NUPA, através, né, de nós, os membros do NUPA. Nós vamos levar esse conhecimento, que é uma negociação baseada em princípios, não é uma negociação baseada na barganha posicional. E além disso, nós vamos realizar um evento, né, também com o Poder Judiciário, que fala sobre essa justiça multiportas, né, e pretendemos eleger até o final do ano um projeto piloto. Esse projeto piloto tenderá a escolher, vamos dizer assim, uma espécie de atuação do Ministério Público na negociação ou na mediação. Eu posso citar como exemplos de outros estados a mediação comunitária. Por exemplo, o Ministério Público vai até a comunidade, treina, capacita as pessoas, e para que as próprias pessoas possam resolver os seus problemas locais.
problemas de vizinhança, problemas de família, problemas de relacionamento entre as pessoas, comerciantes, a própria comunidade, se tiver uma capacitação, um treinamento a respeito desse processo de comunicação, que é justamente o grande fator que é interrompido pelo conflito, mas que é também o fator que pode solucionar o conflito. Que as pessoas possam refletir que a comunicação ela é fundamental entre os seres humanos. Nós temos que nos comunicar para solucionar os problemas. Então, elegeremos um projeto piloto. Esse da mediação comunitária é um exemplo. Existem exemplos de mediação escolar, em que conflitos escolares são solucionados através da mediação, e temos as mediações familiares também. Então, são, vamos dizer assim, alguns dos projetos que podem entrar, né, podem ser escolhidos pela instituição, e nós vamos buscar isso com os membros e com a sociedade. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Ares, Dr. Francisco. Eu que agradeço. O MP com você fica por aqui. Lembrando que você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mpes.mp.br. Curta a nossa página no Facebook e fique por dentro do nosso trabalho. Acesse facebook.com/MP Espírito Santo. Visite também o nosso site mps.mp.br e veja quais as principais ações desenvolvidas pela instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho desenvolvido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.